Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre alimento carnal e alimento espiritual, amém? O alimento carnal, pois a carne é fraca e este é o alimento da carne. Depois vem o alimento espiritual, sem pecado. Portanto, coma com moderação, pois a carne é fraca, mas o espírito é forte. Amém? Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e a Bíblia diz que ali ele jejuou por 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e quando ele estava ali com fome, Satanás foi o tentar, mandando ele transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus estava bem alimentado espiritualmente, não deixou se levar por Satanás. Lá em Marcos, em Mateus 4, 1 a 4, a palavra do Senhor diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele estava com fome carnal, mas bem alimentado espiritualmente. Amém? Amados, um certo dia, alguém me convidou para ir a uma festa, dizendo que iria matar um boi, e a festa seria regada de bebidas e comidas e com banda musical. De início eu aceitei, mas depois o Espírito Santo me perguntou: você vai à festa mundana por causa de comida? Quantos quilos de carne você vai comer? Vale a pena estar no meio desta festa? Isso é glutonaria. Uau! Aí eu caí na real. Amém, nós temos o Espírito Santo que nos direciona, nos guia, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos ensina. Muitas pessoas se deixam levar, né? O convite, a bandeja é farta, vai matar um boi, vai ser regado de comida, de bebidas. E aí a tentação é muito grande. Jesus ali, ao ser tentado, Satanás mandou ele transformar as pedras em pães. Imagine aí o alimento, a bandeja farta, transformar todas aquelas pedras em pães. Mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é nosso alimento espiritual. Portanto, não se deixe levar pela bandeja farta das festas mundanas, regada de comida e de bebida. Não vale a pena. Isso é glutonaria, isso é gula. E isso é pecado. Amém, amado? Glutonaria é a qualidade de glutão. Alguém que tem gula é o indivíduo que com voracidade, avidez. Gulas normalmente é um excesso cheio de comida ou bebida, um apego excessivo a determinadas iguarias. Festas regadas de comidas e bebidas é gula, é glutonaria. Lá em Marcos 8, de 1 a 13, Jesus alimenta multidões. Vamos ver como foi o alimento de Jesus para as multidões. A Bíblia diz: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Jesus está referindo aí à alimentação física,
porque espiritualmente há 3 dias Jesus estava os ensinando, levando o sermão das montanhas. E aí ele disse, se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eles estavam alimentados espiritualmente, mas precisariam do alimento carnal. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eles estavam no deserto, não tinha nem a mercearia, nem a padaria, não tinha nada ali. E a pergunta dos discípulos foram lógicas, apesar de que os discípulos já haviam visto Jesus multiplicar os pães. Mas isso já era a pergunta, nós estamos aqui no deserto, não tem nada. E perguntou-lhe, quantos pães tem? E disseram, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu, e deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles. E puseram-se diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos. E tendo dado graça, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os, porque ali já havia alimentado, tanto espiritualmente como fisicamente. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhes para o tentarem um sinal no céu. Jesus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, os fariseus ali queriam mais um sinal, achando pouco aquela multiplicação. Ali já era a segunda vez que Jesus estava multiplicando os pães. A primeira foram 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Matematicamente, uma média de 20.000 pessoas. E já é a segunda vez, Jesus alimentou ali 4.000 pessoas, 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres, aproxima-se ali uns 15.000 pessoas. E dessa vez foi com 7 pães e alguns peixes. Aí não fala a quantidade de peixe. 7 pães e alguns peixes. Foi a segunda multiplicação. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. Amado, ali Jesus alimentou a multidão pela segunda vez. Conforme eu falei, a primeira foram 5 pães e 2 peixes, e alimentaram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, totalizando aí a média de 20.000 pessoas. Depois foram 7 pães e alguns peixes. Ali Jesus alimentou a multidão, não só com o alimento carnal, mas também espiritual, pois ele aproveitou o momento e deu o seu sermão. Jesus primeiro alimentou eles espiritualmente. Por 3 dias, Jesus ficou 40 dias sendo alimentado espiritualmente. E ali aquele povo do deserto ficaram ali 3 dias só ouvindo a palavra, só ouvindo os sermões. E foram alimentados espiritualmente. Mas Jesus viu que a carne era fraca, precisaria também alimentar a carne. Já haviam 3 dias que aquele pessoal estava ali no deserto, peregrinando com Jesus, ouvindo as palavras. Vamos estudar um pouco hoje sobre alimento natural, carnal e espiritual. Amém? Depois do alimento espiritual vem o alimento da carne, com moderação. Primeiro, o alimento espiritual. Jesus primeiro foi para o deserto, orou. Aí Satanás mandou transformar as pedras em pães para o alimentar. Mas ele estava bem alimentado espiritualmente. Depois, na multiplicação dos pães, primeiro Jesus alimentou aquele povo espiritualmente, para depois alimentar na carne. Em 1 Coríntios 2, 4, 2, 14, 16 e 3, 1, 3 diz: há nomenclatura bíblica que podem ser usada para indicar fases de crescimento e maturidade. Nós temos fases de crescimento e de maturidade. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós nascemos de novo, é como uma criancinha, espiritualmente do zero. Aí vamos crescer no conhecimento da palavra e nos tornamos maduros. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque
lhes parece loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu, antes de me converter, era cego espiritualmente, não tinha nenhum discernimento. Até que um dia eu me converti, me tornei uma nova criatura, nasci de novo. Aí eu fui entender o que é a parte espiritual. E fui crescendo e amadurecendo espiritualmente, assim como uma criança. Lembra a história de Nicodemos? Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como eu já velho, vou sair do ventre da minha mãe? Não, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Aí você vai crescer espiritualmente. Todo esse ensinamento aqui da terra, para o reino de Deus, não vale nada. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não entende mesmo. Você vai falar das coisas espirituais para o ímpio, para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não têm o Espírito Santo habitado, eles não entendem, eles ignoram. Mas a palavra é bem clara. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não entendem, a verdade é essa. Quando nós vamos levar a palavra, que é o alimento espiritual, eles não entendem, porque ainda é natural. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso aí é devido ao fruto do Espírito. Só quem tem o fruto do Espírito Santo, esse dom do fruto do Espírito, é que tem discernimento do Espírito Santo. É onde entra o amor ágape, onde entra o domínio próprio, a mansidão, longanimidade, benignidade, a temperança, em tudo. O homem é transformado. Ele é regenerado. Ele é santificado, separado. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Só quem é espiritual tem um discernimento de Deus e do Espírito Santo. Amém? Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O mundo natural não tem discernimento, não discerne a mente do Senhor, mas nós nos discernimos porque nós temos o Espírito Santo habitado em nós. E eu, irmão, não vos pude falar com a espirituais, mas com a carnais, com a meninas em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Se há em você inveja, contendas, dissensões, vocês são carnais, vocês são naturais, não entendem nada ainda espiritual. O apóstolo Paulo faz referência ao homem natural, carnal e espiritual. Você precisa saber a sua posição, o seu posicionamento. Quem é você, espiritualmente falando? Natural, carnal ou espiritual? Vamos tentar entender cada um desses objetivos e o porquê de Paulo fazer a distinção classificatória. Primeiro, natural. A palavra grega traduzida como natural é psichikos. Significa, de acordo com o Strong, faz parte da respiração, que tem a natureza e características daquilo que respira. O principal da vida animal, o que os seres têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual, com sua dependência dos desejos e das paixões. O homem natural é como um homem animal, vive o natural, não tem nenhum discernimento. Amém? Alguns acreditam que psíquico, termo usado no original, indica o homem entrega a sua psique, a sua mente, a sua razão, mas essa mera definição colocaria qualquer um de nós, cristão ou não, na mesma condição.
E não é bem assim, é diferente. Já que todos nós movemos racionalmente, contudo, diante de afirmação de Cristo, a Nicodemos, de que não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, conforme eu falei lá em João 3,3. Nicodemos teve um encontro com Cristo e Cristo falou que ele teria que nascer de novo. Ele já era um homem culto, já era um conhecido das leis, mas precisaria nascer de novo. Muitos com os quais eu pessoalmente concordo, opto pela definição do homem natural. O homem natural é como um homem racional, como os animais, como alguém sem Cristo, um não convertido, ainda alheio ao reino do Senhor, que é espiritual. Se você não é espiritual, você não está ligado a nada de Deus. Isso mostra que se o homem não tem a vida, Jesus, do plano espiritual, ele vive apenas naturalmente. É apenas um homem psíquico. É natural. Ele não entende nada espiritual. Homem carnal. Aqui se faz menção a alguém já convertido, porém não desenvolvido espiritualmente. Tem pessoas que já se converteram, mas não crescem espiritualmente, ele não tem buscado. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é um alimento. Nós temos que nos alimentarmos espiritualmente na Bíblia, todos os dias, meditar dia e noite. E não afastar da palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Assim como nós temos que tomar o café da manhã, temos que fazer um lanche, temos que almoçar, temos que fazer um lanche à tarde, temos que jantar. Assim também é a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentarmos diariamente, constantemente. Isso fica evidente em 1 Coríntios 3,1, quando Paulo afirma: não vos pude falar com as espirituais, e sim como carnais, como uma criança em Cristo. Tem coisas que nós não podemos falar com as pessoas espiritualmente, porque elas não entendem, não adianta. Aí tem que falar como carnal. Porque se falar com o espiritual, ele vai ignorar. Às vezes pode até ficar indiferente com você, ou comigo. E há muitos que agem dessa maneira, né? Você vai falar de Cristo, não quero saber de Cristo. É uma pessoa natural e carnal. Então muitas pessoas se converteram, mas não têm buscado o crescimento espiritual. E nós temos que buscar conhecimento espiritual. Eu, quando eu me converti, eu não lia nenhum livro, não lia a Bíblia. Quando eu me converti, eu fui fazer curso de líder, fui ser líder de célula, fui fazer teologia, participei de vários congressos e participo. Isso aí tudo para crescimento espiritual. Há uma relação entre as expressões carnais e crianças em Cristo. Ambas tratam de que foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. Consequentemente, ainda se alimenta de leite, quando já deveria viver e dirigir bem o alimento sólido. Tem pessoas que ainda estão como uma criança, se amamentando do leite. A criança, no início, a princípio, alimenta do leite, mas depois precisa do alimento sólido. Assim é a nova pessoa, a nova convertida. Começa do leite espiritual, mas depois tem que ir para o alimento sólido. Espiritual. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão, com a nossa psique. Esse é o motivo de Paulo afirmar que elas se discernem espiritualmente. Os espirituais, amados, são aqueles que já cresceram e se desenvolveram a ponto de terem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hoje nós já temos discernimento, o que é o bem, o que é o mal. Antes nós não sabíamos, eu mesmo não sabia, eu fazia muitas coisas do mal achando que era normal, que era cultura, que era comum. Mas depois eu fui discernir o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Amém? A plenitude de Deus está esperando você crescer. Ao inferir que os carnais são meninos, Paulo está dizendo-nos de forma implícita que os espirituais são os maduros. Portanto, as palavras natural, carnal e espiritual indicam essa fase distinta.
como você está hoje. Natural, carnal ou espiritual. Se você for uma pessoa madura, se você discerne o Espírito Santo, você é uma pessoa madura. Já tem conhecimento da palavra. Oséias 4, 2, 6 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Quantas pessoas hoje, né, se deixam levar com falsos profetas? Jesus sempre alertou: ó, vigiai e orai para não cair em tentação, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos ensinamentos, não é mesmo? Então nós já somos maduros nessa área. O natural ainda precisa converter-se. O carnal já se converteu, mas necessita crescer e desenvolver-se espiritualmente. O espiritual aprendeu a andar, não mais segundo a carne, mas sob o domínio e a liderança do seu Espírito, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Quando Jesus falou que não nos deixaríamos órfãos, foi justamente isso aí. Ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós, para nos guiarmos, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para nos consolarmos. Amém? Para facilitar o entendimento, cito, mais uma vez, o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. Não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu e nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Tem pessoas que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim, não é mesmo? Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. É governado pelo seu corpo, pelos seus sentidos, não pelo seu espírito. Nós somos dominados pelo espírito. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre seu corpo e seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Nós somos totalmente governados por Deus. A pessoa que não é espiritual, ele ainda é escravo de Satanás, vive sob o domínio de Satanás. Satanás leva eles a viver os prazeres da carne. Enquanto o novo convertido já é espiritual, vive os prazeres do Espírito, tem discernimento. Não importa como denominamos cada fase, o fato é que eles existem e precisam ser compreendidas. Amém? Então, toma posse, avalie como você está hoje, se é natural, se é espiritual. Amém? Amado, ser um fruto do Espírito, jamais teremos domínio próprio e controle da nossa vida espiritual. Jamais. É o Espírito Santo é que cuida de nós. Cuidado. Neste carnaval, muitos estarão alimentados na carne, mas espiritualmente estão famintos. São alimentados na carne, os prazeres da carne. Os carnavais, nas festas juninas, nas festas pagãs, regado de comida, bebida, muita glutonaria, muita gula. E espiritualmente estão mortos. Estão mortos espiritualmente. Estão famintos da palavra de Deus. Portanto, vigie, ore, fique na paz. Amém? Vamos orar. Vamos ouvir um louvor, meditar nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Nós temos que navegar no oceano do Espírito. Amém? Adorar somente o Espírito, não as coisas mundanas. Esse é o Deus do nosso amor. Nós temos que navegar no oceano do Espírito e buscar dele sabedoria e discernimento. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, te louvo e te exalto, Pai. Te agradeço por o Senhor ter me transformado, ter me regenerado, ter me dado sabedoria e discernimento para não viver mais na carne, sim espiritualmente. Peço, Deus amado Espírito,
vai de encontro a essa pessoa. Vem como em Pentecoste, assim como o Senhor me encheu, enche também essa pessoa que ainda não conhece a tua palavra. Que eles venham deixar esse desejo da carne, essa glutonaria, essa gula, e se venha transformar na busca do seu alimento espiritual. A tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que eles venham meditar na hora que tiver fome espiritual. Sabemos que o Senhor entrará com a provisão na nossa alimentação física no momento certo. Nós precisamos estar alimentados tanto na carne como no espírito. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo venha, Pai, viver o espiritual e depender totalmente de Ti. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito irá fazer para cada um de nós. Amém, amados? Conforme esse louvor, vamos navegar ao oceano do Espírito, adorar somente o Deus da nossa vida. Não deixar se levar pela bandeja farta, pela glutonaria. Nós venhamos ser maduros espiritualmente, e não crianças, sendo levada pelo vento, pela folha seca. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Portanto, quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo. Ele dará sabedoria, dará discernimento. Assim como Jesus alimentou aquele povo no deserto, Deus também alimentou o povo lá com Moisés. Deus mandou o maná para aquele povo. Foram 40 anos alimentando. E a palavra de Deus diz que jamais nos deixaríamos órfãos. E o servo de Deus jamais mendigará o pão. Portanto, medite nesse louvor e deixe a Deus na direção sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, exaltada é nosso Deus. Amém? Vigie e ore para não cair em tentação. Lembre-se, Jesus te ama e Satanás nos odeia. Ele oferece bandejas fartas, aproveitando essas festas, carnavais, festas juninas, festas pagãs, regadas de comida, bebidas, assim como foi no dilúvio. Aí houve um momento que veio o dilúvio e a porta da arca estava fechada para eles. Assim também acontecerá na vida de Cristo. Essas pessoas que andam vivendo somente na carne, no dia do arrebatamento eles irão ficar nesse mundão tenebroso onde jaz o maligno, sob o domínio 100% de Satanás. Portanto, fica na paz, não deixe te levar por essa bandeja farta. O dia que alguém te convidar para uma festa, que irá matar um boi, lembre-se, você não irá comer um boi sozinho. Você irá comer apenas ali a média de 150 a 200 gramas de carne. Aí vem a pergunta, a mesma que o Espírito Santo fez a mim: vale a pena? Vale a pena estar naquele meio infiltrado, regado de glutonaria, de gula?